Uma boa noite a todos. Boa noite, professor. Estamos ao Boa vivo. noite. Boa noite. É um prazer estar aqui junto com o meu irmão Alain e todas as pessoas que vão seguir a palestra, viu? É uma honra muito grande. Professor, você quer fazer algumas considerações iniciais antes de a gente começar? Bom, eu quero dizer que esse assunto, parábola de Jesus o Cristo na visão iniciática, é um assunto de enorme importância. O grande mestre cósmico Jesus o Cristo deixou esses ensinamentos, cerca de 40 parábolas, né? No total 40 parábolas. Então, cumpre a nós, no século XX, nos aprofundarmos nesse conhecimento e termos uma visão cósmica cada vez mais profunda, né? Porque essas parábolas são realmente extraordinárias sob o ponto de vista cósmico. É isso que eu queria falar. Maravilha, professor. Você já quer começar, professor? Pode começar. Podemos começar, então. Vamos colocar a lista de temas, né? Só A um primeira minutinho que eu vou compartilhar aqui. tem aquela imagem inicial. Tem uma imagem inicial do Mestre Jesus ensinando para os discípulos, fazendo as palestras, fazendo as apresentações, né? Só um Tem uma minutinho que eu vou imagem pegar aqui. inicial. Vamos lá. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui, professor. Tudo bem. Este foi um trabalho que foi feito com muita paciência e muita perseverança para se atingir um resultado bom, no sentido do entendimento das parábolas. E realmente é o momento da humanidade entender esses ensinamentos que o nosso mestre nos deu, né? Na verdade, parábolas são historinhas para criança, né? Mas criança enquanto a pessoa não entende a coisa, né? Porque de trás de todo aquele linguajar simples de uma parábola, que é uma historinha para criança, existe um conhecimento cósmico de enorme relevância, né? E é essa a nossa função. Atualmente, né, no século XX, XXI, nos aprofundarmos nesses conhecimentos. Então, tem aquela primeira temas, né? Eu acho que não é isso aí. Só um minutinho, professor, que eu vou ver aqui. Pois não. Eu passei para você, não é isso? Pelo e-mail, né? Sim, estou baixando aqui, só um minutinho. Tudo bem, tudo bem. Então, esta apresentação tem uma imagem inicial do Mestre Jesus, junto com uma grande quantidade de pessoas, do povo, né? Que ele está ensinando, está falando sobre os seus conceitos cósmicos, né? Seus ensinamentos. Então, a apresentação começa assim. Depois, no segundo ponto, então nós determinamos os temas. Isso, exatamente, perfeitamente. Aí nós temos, então, o Mestre Jesus, né? Esse aqui é o PowerPoint, né? Essa é a primeira imagem, né? O Mestre Jesus falando para o povo, né? Então, aqui, parábola de Jesus, do Cristo, na visão iniciática, né? A seguir, nós temos, então, isso mesmo, aqui nós temos os temas, né? Vejam bem que são 8 temas específicos, né? O primeiro tema, por isso que talvez nós tenhamos que fazer em 2 etapas, né? Porque o assunto é muito vasto. Nela, fazemos a primeira parte hoje, porque, na verdade, essa palestra compõe 2 horas de apresentação e até pouco, né? Então, fazemos 1 hora hoje, não é isso? Sim. E depois, numa próxima data a ser determinada, nós fazemos a segunda parte. Então, os temas. Vamos dizer, o primeiro tema é funções, mito, lenda, fábula, conto e parábola. 2, Jesus o Cristo e sua missão cósmica. Isso é muito importante. 3, parábola do Evangelho.
considerando os vários autores dos evangelhos, são 4 evangelhos. Nós sabemos que existem muitos evangelhos, porque temos que considerar os evangelhos apócrifos também. Mas a Igreja Católica, através da ação de um determinado Papa, escolheu apenas 4 evangelhos para constituir esse assunto do catolicismo, né? Então, o quinto ponto é uma abordagem sobre o Evangelho de João, né? Evangelista, né? E a diferenciação de João com os outros evangelistas, né? E depois, o sexto ponto, os evangelhos no compasso quaternário, porque nós estamos no 4º sistema evolutivo. Então, tem uma enorme importância. Não é por acaso que nós temos 4 evangelhos, porque, evidentemente, tem uma ligação com o 4º sistema. E daí nós temos Jesus. Existem 40 parábolas nos evangelhos, né? Mas nós não podemos, evidentemente, analisar 40 evangelhos, que seria um curso, né? Teria que fazer um curso, não uma palestra, né? Então, eu escolhi a minha observação 10 parábolas específicas, que eu acho de enorme importância, né? A parábola do grão de mostarda, a parábola do joio, a parábola da rede, já está aí, está tudo determinado aí, a parábola dos lavradores maus, a parábola da figueira, a parábola do cego que guia outro cego, a parábola da candeia, a parábola do filho pródigo, fantástico, a parábola do semeador, que é algo extraordinário, como nós vamos ver, que se encaixa exatamente dentro de tudo aquilo que o nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, ensina, e a parábola do credor incompassivo. É isso? Então, isso é muito importante. Então, nós passamos nela a primeira parte, a apresentação, funções, mito, lenda, fábula, conto e parábola. Então, nós vamos, então, fazer as considerações. Primeiro, o mito é uma forma de narrativa utilizada pelos antigos povos, né, para explicar os fatos da realidade e fenômenos da natureza, que não eram compreendidos por eles. Então, quando os fatos não eram compreendidos, então eram gerados mitos, de forma assim, mítica de determinar uma história, né? Então, os mitos se utilizam de simbologia, muita simbologia, né? Personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Aí está tudo escrito aí. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Agora, muito importante, um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. É isso? Então, é claro que a ciência acadêmica não consegue explicar com clareza toda a questão da origem das coisas, dos povos, das civilizações. E o mito é uma forma que é usada para dar, de maneira simbólica, a existência da origem das culturas. Todas as culturas possuem seus mitos, todas, inclusive o Brasil. O Brasil tem muitos mitos, né, que os indígenas conhecem perfeitamente, inclusive o tamandaré, né, um dos mitos nossos, né, de enorme importância. Alguns assuntos, como a criação do mundo, são bases para vários mitos diferentes. Por exemplo, eu posso citar o mito da fundação de Roma, né? Rômulo e Remo, que foram alimentados por uma loba. Isso é um sentido simbólico de explicar a origem de Roma, né? Sempre lembrando que uma civilização ela não surge por acaso de forma simples, não. Uma civilização, toda civilização, ela surge já com uma base bastante forte. Por quê? Porque os mundos internos estão presentes. As hierarquias estão presentes e dão a sustentação para que essa civilização floresça, né? Assim aconteceu com o Egito, assim aconteceu na Mesopotâmia, em Roma e assim por diante, né?
O mito, agora a outra prancha, né? A outra prancha seguinte, é o mito sobre o aspecto da cosmogênese e da antropogênese. Né? A, desculpe. A mitologia expressa de forma alegórica os fundamentos arquetipais das manifestações universais e a origem do ser humano e das civilizações. Então, na verdade, o mito, ele não conta simplesmente uma história inventada por alguém, não. Ele tenta trazer para a consciência humana o conteúdo arquetipal, que faz parte da origem de tudo. Né? Então, essa é a função do mito. Né? O mito é a base, portanto, é a base arquetipal do conteúdo histórico a ser compreendido pelo homem. É isso? Existe até hoje, nós podemos até colocar que o mito é considerado pelo positivismo como a infância da humanidade. Né? O positivismo considera que a mitologia é a infância da humanidade. Mas, na verdade, não. É o contrário. No futuro, espero que seja breve, as escolas, o conhecimento acadêmico vai voltar novamente a estudar os mitos, porque explica de maneira alegórica, mais profunda, a origem das civilizações e todas as coisas. Então, toda civilização surge com a presença de hierarquias construtoras, sistemas geográficos e manifestações avatares. Isso o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, ele fala isso com toda a propriedade, com toda a clareza, sem qualquer dúvida. Né? Os iluministas, no tempo da Revolução Francesa, né, separaram a parte humana, social e política, da raiz arquetipal divina. Não é isso? Então, os iluministas, na verdade, vamos deixar bem claro, os iluministas, não no tempo, os grandes filósofos iluministas, que foram precursores da Revolução Francesa, eles não negaram Deus. Não negaram Deus. Eles não diziam Deus não existe. Não. Eles apenas diziam o seguinte: não se deve misturar as questões de Deus com a ciência. Então, Deus é um conhecimento transcendental que cada um tem na sua cabeça, na sua consciência, e a ciência deve seguir através da razão. Então, isso foi o fundamento dos iluministas. Né? Augusto, agora, já no positivismo, houve uma mudança muito grande. Augusto Comte, pelo positivismo, considerou que a mitologia era a infância da humanidade. E, veja só, ele falava o seguinte: a mitologia é a infância da humanidade. A metafísica, ele diz que é a adolescência da humanidade. E considera a ciência como o estado adulto da humanidade. Quer dizer, eu acho que realmente, neste ponto, o Augusto Comte ele fez um trabalho extraordinário, mas ele se equivocou profundamente. Ele cometeu um equívoco muito grande a esse respeito, né? Porque o mito não é a infância da humanidade. O mito é uma forma de se explicar de maneira alegórica algo que a ciência não consegue explicar. Não é isso? Então, hoje, inclusive hoje, proclama-se por todos os cantos do mundo que o Estado deve ser laico, quer dizer, não deve se misturar com a religião. Não é isso? Então, mas tudo bem. Eu acho que muitos pensam dessa maneira, né? Os positivistas, os iluministas pensaram dessa maneira também, né? Que o Estado, ou seja, a sociedade, a filosofia, a ciência, não deve se misturar com religião, não é isso? Então, o Estado deve ser laico. Mas, na verdade, nós devemos fazer algumas considerações, não é isso? Na verdade, se nós analisarmos as civilizações, nós vamos considerar algo muito importante. Nenhum Estado é fundamentalmente laico. Não. Veja bem, eu vou dar um exemplo. O nazismo, ele tinha um conteúdo religioso muito forte. Um conteúdo religioso que era liderado pelo Hitler. Né? Então, ele era adorado como um deus. Veja bem, hoje nós temos vídeos no YouTube em que as crianças
se referem a Hitler como um deus. Então, veja bem, então, na verdade, mesmo esses regimes totalitários, eles acabam assumindo uma conotação religiosa, né? Que as pessoas passam o quê? A acreditar. As pessoas passam a acreditar nesses ditadores como se ele fosse um deus. Então, é uma forma de religião degenerada, deturpada, mas existe. Claro, e uma outra coisa muito importante relacionado com a igreja positivista, né? A igreja, o conhecimento positivista, ele nega Deus. Isso é verdade, né? O conhecimento positivista, contrariamente ao iluminismo, eles negam Deus. Não, Deus não criou o universo. Não há provas. Não há, então, tudo tem que ser explicado sob a forma científica, de maneira muito simples. Tudo tem que ser explicado em cima da mesa de um laboratório, através de processos experimentais. Assim que funciona o positivismo, né? E tanto que aqui no Brasil tem muita gente que reclama que em muitos recintos públicos existe uma cruz do Cristo crucificado colado na parede. Inclusive, se a gente perceber no Supremo Tribunal Federal, no fundo existe uma cruz. Então, pode ver, pode virar foto, né? O Supremo Tribunal Federal, no fundo, na parede do fundo, tem uma cruz do Jesus Cristo crucificado. E muita gente diz, mas como se o Estado é laico, como é que a cruz lá está... Como é que pode ter uma cruz do Cristo? É claro que tem uma outra explicação mais profunda, né? E isso está relacionado com a eubiose. Está relacionado com a eubiose. Veja bem, aquela cruz que está colada na parede, tanto do Supremo Tribunal Federal como de outras repartições públicas, não foi colocada por um padre ou por um religioso católico, não. Aquela cruz representa o seguinte: o Brasil é patrimônio da Ordem de Cristo. É diferente. O Brasil foi descoberto através da Ordem de Cristo. E o nosso mestre fala, e muitos outros autores falam claramente a esse respeito, né? O Brasil é realmente patrimônio da Ordem de Cristo. Deverá ocorrer a reversão desse entendimento e a mitologia deverá assumir seu papel de fundamento da sociedade. Então, no futuro, inevitavelmente vai acontecer o seguinte: hoje estuda-se mitologia nas escolas de filosofia, mas de maneira histórica, né? Sem se dar muita importância ao valor real das coisas. Mas no futuro, a mitologia será estudada nas universidades e vai se dar exatamente o valor que ela merece. Você vai se estudar a natureza implícita que existe na mitologia, mas que tem um valor muito grande para o entendimento da origem, o desenvolvimento e o crescimento histórico e social das civilizações, né? Aí tem a questão da lenda, a próxima prancha, né? O nosso irmão vai colocar a lenda. Veja, a lenda é uma narrativa baseada na tradição oral e de caráter maravilhoso, cujo argumento é tirado da tradição de um dado lugar. Então, aqui nós temos no Brasil muitas lendas, né? Então, são fatos, são histórias regionais. Sendo assim, a lenda relata os acontecimentos, uma mistura entre referências históricas e imaginárias. A lenda tem um caráter anônimo e geralmente está marcado por um profundo sentimento de fatalidade, a lenda. Tal sentimento é importante, porque fixa a presença do destino. Já está tudo escrito aí, né? Estou repetindo. Aquilo contra o que não se pode lutar. E demonstra o pensamento humano dominado pela força do desconhecido. E aqui, o folclore brasileiro tem uma enorme quantidade de lendas, né? Nós podemos citar muitas, eu vou citar algumas, mas existe uma infinidade, né? Veja bem, Boitatá, Boto Cor-de-Rosa, Caipora ou Curupira, Iara, Lobisomem, Mula Sem Cabeça, Negrinho do Pastoreio, Saci Pererê, Vitória Régia, tudo bem. São historinhas que, no final, tornam-se historinhas
que são usados até nos desenhos animados, né? Os produtores de desenho animado usam essas figuras lendárias, de lenda, para brincar com as crianças, né? Mas, na verdade, essas lendas têm os seus fundamentos também, né? Os fundamentos. Se a gente for estudar, a lenda tem fundamento também. Daí vem a conta da fábula. Eu estou citando todas as modalidades para chegar justamente na parábola. Eu estou estudando essas modalidades anteriores, nós estamos restando, para depois chegar na questão da parábola que Jesus Cristo usava. A fábula é uma narrativa inverossímil, com furo didático que tem o objetivo de transmitir uma lição moral. Então, isso aí no conhecimento grego é muito... Fábula está cheio de fábulas, né? Os grandes pensadores, filósofos gregos, eles usavam muito essa ferramenta da fábula. É oferecido, então, um modelo de comportamento maniqueísta. É isso? Maniqueísta quer dizer que tem dois lados, né? O certo e o errado, a polaridade. E deve ser copiado, né? Fica esse o certo e o errado. Então, o certo deve ser copiado e o errado imitado. Então, toda fábula, na Grécia, por exemplo, antiga, era contada uma fábula para o mundo infantil e para o mundo adulto também, tentando mostrar que o errado não devia ser feito, mas devia ser feito o certo. Então, a fábula mostra esse fato. A fábula caracteriza-se pela presença de animais e uso constante da natureza para a alegorização da existência humana, aproximando o público das moralidades. Então, a fábula sempre leva à moralidade, né? Assim, apresenta similaridade com a proposta das parábolas bíblicas. Tem uma similaridade entre a fábula e a parábola bíblica, né? A proposta principal da fábula é a fusão de dois elementos, o lúdico e o pedagógico. É isso? Ele ensina e diverte. É que nem a fábula para criança, né? Nas historinhas, nas revistinhas, nos filmes. Ele diverte, mas também ensina o caminho correto das coisas, né? Então, aqui nem a história da formiguinha, né? A formiguinha e a cigarra, não é isso? A cigarra fica cantando, 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 e a formiguinha trabalhando, trabalhando, trabalhando. Chega uma hora, a cigarra fica sem comida e a formiga tem comida estocada, né? Então, é o trabalho, né? É uma fábula que dá valor para o trabalho, né? Então, as histórias, ao mesmo tempo em que distraem o leitor, por meio da fábula, apresentam as virtudes e os defeitos humanos através de animais, os animais, né? Acreditaram os antigos que a moral pode ser assimilada. Precisava da alegria e distração contida na história dos animais que possuem características humanas. Desta maneira, a aparência de entretenimento camufla a proposta didática presente. Então, essa é uma característica da fábula. Nós estamos vendo todas essas modalidades de contos, né, para a gente ver a diferença que existe com o caso da fábula. Aí tem o conto, né, que é muito... É uma narração breve, densa, de um episódio da vida mais condensado do que a novela e o romance. Em geral, não apresenta divisão em capítulos. O conto tem uma estrutura fechada, com um certo número de personagens, a linguagem é simples e direta, não se utilizam muitas figuras de estilo ou expressões com pluralidade de sentido e possui apenas um clímax final. O conto é, pois, uma narrativa com raiz na tradição oral. É baseado na tradição oral que existe entre as pessoas. O seu relato ocorre, em geral, num ambiente comunitário ao serão. Isso. As personagens principais são, de modo geral, anônimas e poucas, envolvendo classes sociais diferentes. Reduz-se muitas vezes a 3 elementos. Isso. Tem a heroína, o herói e o elemento representativo do mal. Aí vem a questão dos contos que falam sobre a fada, a bruxa, né? E o espaço e o tempo são muito vagos ou quase nulos, são indefinidos e indeterminados, né? Nós podemos ver os contos
como a Branca de Neve e os Sete Anões, não é verdade? E agora uma observação para todos. Os contos não são feitos aleatoriamente por pessoas que nada têm a ver, não. Os contos, pelo sentido iniciático, são produzidos por seres de hierarquia. A exemplo da Branca de Neve e os Sete Anões. É isso? Tanto que são 7 anões. 7 anões. Por que 7 anões? Porque estão relacionados com os 7 temperamentos humanos. Nós temos 4 temperamentos ligados ao quaternário inferior e temos mais 3 superiores ainda a serem desenvolvidos pelo ser humano, que é a nossa tríade superior. Então, cada anãozinho tem uma característica de um temperamento, né? Não é isso? Então, por exemplo, o zangado é o colérico, né? O zangado é o colérico, né? O mestre é aquele que tem uma consciência átmica, né? Está lá em cima, é isso? E assim por diante. Se nós formos analisar cada anãozinho vai ter uma característica relacionada com um dos temperamentos do ser humano. Então, e mais outra coisa, veja bem que interessante o conto da Branca de Neve e os Sete Anões. Aonde vão trabalhar os 7 anões? Nas minas, no fundo da terra. Vão procurar ouro, pedras preciosas, justamente os mundos internos. Eles vão para os mundos internos trazer aquele tesouro para a face da terra. Então, veja bem que o Walt Disney foi realmente fantástico, né? O Walt Disney era um ser iluminado, um ser que tinha uma visão extraordinária a esse respeito, e teve essa função, né, de trazer esses contos para os filmes e que tornou-se clássico na cultura infantil e adulta também, né? Tudo bem? Agora, entramos na parábola. Já vimos aqui todos esses tópicos, né, iniciais, e vamos falar sobre a parábola, né? Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, né? A parábola, então, é uma narração alegórica, na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Distingue-se das outras formas literárias pelo fato de ser protagonizada por seres humanos. Então, parábolas não é protagonizada por animais, nem por vegetais, é por seres humanos, né? Então, vizinha da alegoria, né? A parábola comunica uma lição ética por vias indiretas ou simbólicas, uma prosa altamente metafórica. É isso? Então, o que Jesus usava. É isso? Uma linguagem simples para que todos entendessem, de maneira simples, né? Se Jesus falasse de maneira clássica, filosófica, né, e tal, isso seria esquecido pelo mundo, né? Mas ele contando como parábolas, né, histórias com elementos humanos interagindo nas parábolas, isso grava na cabeça do ser humano. Então, é como se fosse assim: Jesus contou as parábolas como se estivesse contando historinhas para crianças. E, na verdade, né? Se a gente considerar Jesus e nós somos criancinhas diante da grandeza cósmica e divina do nosso Mestre Jesus. Nós somos criancinhas ainda, né? Então, as parábolas gravam na mente das crianças aquele conteúdo simbólico e fica milhares de anos, as pessoas vão repetindo, tirando seus conhecimentos. Há 2015, mais de 2000 anos, Jesus, por seus conhecimentos diferenciados dos homens da época, entendia que cada indivíduo possuía um estágio evolutivo diferente. Veja, olha só que importante. Ele já considerava isso. As pessoas não são iguais, são semelhantes. Mas cada pessoa, conforme o ensinamento de Jesus, cada pessoa tem um estágio evolutivo diferente. E isso já é uma visão iniciática. É uma visão iniciática que nós aprendemos na eubiose,
o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, e é de enorme importância, né? Utilizando parábolas, então, o que acontece? Cada um faria a sua própria interpretação dentro da sua capacidade de entendimento. Olha que importante. Bate exatamente com aquilo que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ensinou. Cada parábola de Jesus é entendida de uma forma diferente por cada pessoa, dependendo do estágio evolutivo em que ela esteja. E o nosso mestre na nossa escola, nós sabemos. Ele diz assim: o nosso mestre é claro, é absolutamente claro. Ele diz: a pessoa deve analisar, meditar sobre esses assuntos iniciáticos, comparar, meditar e depois tirar as suas próprias conclusões. Isso a iniciação não é assimilar as conclusões dos outros, nem a do mestre. O nosso mestre não quer que a gente assimile as conclusões dele. Veja só que importante. Então ele diz: cada um deve tirar as suas próprias conclusões. Por isso que o nosso mestre fala. É exemplar essa afirmação do mestre. O mestre afirma: o mestre indica o caminho. O discípulo segue sozinho o seu caminho, até que no final ele encontre o mestre dentro de si mesmo. Não é verdade? Então, na verdade, eu só quero fazer um adendo a esse pensamento. Com relação ao nosso mestre, professor Henrique de Souza. O que quer o nosso mestre, na verdade? Ele quer ficar cercado de discípulos? É isso que ele quer? Ficar cercado de discípulos? Não. Ele quer ficar cercado de mestres. Ele não quer que a gente seja discípulo sempre. Ele quer que nós nos tornemos mestres. No nosso plano evolucional terrestre, tornar-se mestre é tornar-se o quê? Um adepto. Esse não. E o nosso mestre diz: o futuro da raça humana é tornar-se uma raça de adeptos. Um indivíduo que superou o quê? O karma, superou todas as limitações do quaternário e fez a harmonização do quaternário com a tríade superior, fazendo aquele hexagrama, o selo de Salomão. É isso que a gente vê, é justamente que é o símbolo clássico do adepto. Né? Então, veja bem que aquilo que o Jesus falava justamente coincide com o que o nosso mestre fez. Então, a gente vê que no ensino cósmico não tem diferença. O ensino é um só, é integrado, né? É integrado. Não é que os mestres não falam assim, cada um fala uma coisa diferente, não. Todos falam as coisas de acordo com a lei universal. E o nosso mestre fala: a lei universal é justa e perfeita. Então, todos seguem a mesma linha de conhecimento. É uma coerência muito grande entre tudo aquilo que os grandes mestres ensinam para a humanidade. Né? Tudo bem? Então, questionado... Olha só que interessante. Certa vez, questionado por seus apóstolos por que falava com o povo através de parábolas, né? Perguntava para ele: mas mestre, por que eu só falo através de parábolas? Por quê? Porque o senhor não fala de maneira diferente. O senhor conta historinhas. Né? Então, está em Mateus 13, 10 a 11. Mateus 13, 10 a 11. Jesus disse o seguinte: por que a vós outros é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Então ele diz: aquele que tem uma consciência ligado já à compreensão dos reinos dos céus entende perfeitamente a parábola no justo sentido do que a parábola quer dizer. Mas quem não tem esse entendimento vai considerar a parábola uma coisa inútil, uma historinha fútil para a criança, e não vai dar importância nenhuma. Né? Então, isso foi o que... o que o Jesus falava isso. Ele sempre falava isso: quem tiver ouvidos, ouça. Quem tiver ouvidos, ouça. É preciso ter ouvidos para ouvir as verdades universais. Jesus teria deixado aos seus apóstolos o relato de que cada ser humano passa por diferentes estágios evolutivos. Cada ser humano passa por diferentes estágios evolutivos, dependendo de seus esforços individuais para um entendimento mais efetivo.
É isso, muito importante. E até por isso, existiam e existem interpretações diferentes para uma mesma orientação. Então, mesmo nos ensinamentos do Jesus Cristo, sempre tem pessoas que têm diferentes interpretações a respeito do que ele falava. É certo ou errado? Não é certo nem errado, é a natureza humana, é assim. Cada indivíduo vai tirar as suas próprias conclusões. Mas depois, no final, com a evolução da consciência rumo ao deputado, inevitavelmente todos vão chegar à mesma consideração, que é a verdade universal. Né? Tanto que o mestre falava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Das limitações. Nos liberta das limitações. Eu sei o que é verdade. Eu dou aula, eu sei o que é verdade, eu não sei o que é verdade. Eu não sei o que é verdade. Inclusive, eu publiquei isso no Facebook, né? A verdade, para mim, no meu entendimento, o maior conceito de verdade que eu entendo é o amor universal. É isso. Eu não sei a verdade em si. Por quê? Porque a minha consciência humana não tem condições de entender aquilo que está além do meu entendimento. Não é possível. Né? Então, agora, de uma coisa eu sei. Existe uma grande verdade universal que Jesus fez. É o amor universal. Porque Jesus veio, amou a tudo e a todos. Não é isso? De forma indistinta. Ele deu amor a todos. Então, ele, na verdade, o Jesus foi a verdade plasmada no mundo físico, denso, humano, não é isso? Tanto que ele nunca dizia, eu sou Deus. Ele nunca falou isso. Ele falava assim, eu e meu pai somos um. Ou seja, ele dizia, o meu pai vibra em mim. O meu pai me usa como instrumento para que eu possa falar a respeito dos ensinamentos universais, cósmicos, transcendentais. Então, evidentemente que Jesus, ao utilizar parábolas, exigia do povo questionar a si mesmo, para que tomasse suas próprias decisões. É isso? Jesus fazia o pessoal raciocinar e se esforçarem para encontrar o sentido da essência do conteúdo da parábola. Se assim não agissem, não encontrariam a riqueza das histórias, ou seja, ouviam, mas não entendiam, o que, aliás, até hoje acontece e muito. Né? Então, nós sabemos que até a religião, isso aí, não sou eu que falo, a história demonstra, é só pesquisar a história demonstra que a religião acaba fazendo, muitas das vezes, o contrário daquilo que o mestre ensinava, não é verdade? Isso a história demonstra. O mestre ensina uma coisa e a religião faz o contrário. Não é verdade? Não, não só Jesus. Não é só questão de Jesus. Toda religião acaba se deturpando. Isso aí é ensinamento do professor Henrique José de Souza. Com o tempo, se os seres humanos não levarem a sério os ensinamentos dos grandes mestres, o que acaba? A religião acaba se deturpando e acaba fazendo o contrário daquilo que o mestre fazia. Em vez de seguir os ensinamentos amorosos e universais, cósmicos dos mestres, os seus seguidores acabam fazendo coisas para resolver os seus próprios problemas e satisfazer os seus próprios egoísmos, os seus próprios interesses pessoais. Então, esse é o grande problema da religião. Qualquer tipo de religião. Eu digo a religião comum, não o religare. O religare é religar com uma coisa. Religião tem o sentido, no latim, do religare. Estou falando nesse ponto de religião no sentido vulgar do termo. Né? Então, agora, nós passamos a segunda parte, que é Jesus o Cristo e a sua missão cósmica. Olha só, é um estudo fantástico, né? Nós tentamos entender essa questão, entender a missão de Jesus Cristo é um mistério muito grande.
É um mistério muito grande a ser compreendido, né? Então, a missão cósmica de Jesus tinha, vamos ver, 4 bases fundamentais. Aqui, logo no início, nessa parte, essa que está em cima, missão cósmica de Jesus. A primeira missão, redenção espiritual de civilizações anteriores a Israel. É isso? Quais são civilizações anteriores a Israel? Fundamentais. Lemúria e Atlântida. Pronto. É isso? Então, a função dele era fazer a redenção da Lemúria e principalmente da Atlântida. Porque nós sabemos que a casa de Israel, na casa de Israel estava cheio de consciências que viveram a realidade Atlântida naquela época, né? Viveram a realidade Atlântida. Ele veio também dar uma nova visão a respeito da divindade. Uma nova visão a respeito da divindade, né? Então, é clássico perguntarem, mas, mestre, nós devemos perdoar 7 vezes? Nós devemos perdoar as pessoas 7 vezes? Jesus falou, não, vocês devem perdoar 70 vezes 7. Uma maneira simbólica de fazer, né? Deve perdoar sempre. O perdão deve ser constante, porque a divindade nos perdoa. Ela cobra, ela exige, mas ela perdoa os nossos erros, né? Mas dá oportunidades para a gente corrigir esses erros e atinja uma compreensão superior, né? E o terceiro ponto, que é fundamental, e isso aí, olha, eu vou dizer uma coisa, em nenhuma corrente filosófica eu li esse fato, somente dentro da eubiose, através do ensinamento do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, nosso augusto mestre deixou esse conhecimento, que a missão de Jesus era estabelecer as bases para uma nova civilização. Ninguém fala isso, nenhuma corrente fala isso. Estabelecer as bases para uma nova civilização. Então, isso nos indica o seguinte: Jesus não veio fundar religião. Isso é importante. Muita gente pensa, ele veio fundar a religião, o cristianismo, né? Não, não é verdade. Ele não veio fundar a religião, ele veio estabelecer as bases para uma nova civilização. E essas bases para a nova civilização começaria com a redenção de Atlântida. Não é isso? Atlântida foi redimida. Atlântida já foi redimida. O nosso mestre contou num determinado momento, no século XX, houve um momento que a redenção de Atlântida, aqueles que haviam caído em Atlântida foram redimidos. Não é isso? Então, Jesus tentou fazer isso naquela época. Através do quê? Agindo através da lei universal. E o quarto ponto, dar o exemplo vivo de como será o ser humano do futuro. Isso é uma coisa muito importante. Vamos dizer o seguinte, o que é o Cristo? Na verdade, a gente tem Yoshua ben Pandira, que é o ser que foi o veículo do Cristo. O Cristo cósmico. O Cristo cósmico, que no caso da eubiose nós entendemos como Jeffersus, o sexto, o pai, né? Jeffersus ou o pai. Ele foi este veículo, por vezes, desse ser fantástico, né? Que, por sua vez, é veículo de Deus também. Então, o que é Jesus? Jesus é um ser do futuro. Jesus é um ser, uma consciência do futuro que veio viver o nosso passado. Não, vou repetir novamente. Jesus é um ser do futuro que veio viver o nosso presente, que é o passado dele. Ele já tinha passado por isso. Então, é um ser do futuro. Então, veja bem, olhar para Jesus é olhar para o futuro da humanidade. A humanidade no futuro será constituída por seres idênticos a Jesus. Isso é inevitável. Não há dúvida nenhuma. Eu digo o seguinte, isso é inevitável. A evolução vai acontecer, e isso está dentro dos planos da divindade. Então, a humanidade, o nosso mestre é bem claro a esse respeito. O nosso mestre, Augusto, professor Henrique José de Souza, ele diz,
O futuro da humanidade é tornar-se uma raça de adeptos, ou seja, seres que estão a caminho de ser no futuro Cristos cósmicos. Cristos cósmicos. Olha a importância desse ponto. Né? Muito bem. A questão de Jesus, agora o segundo ponto lá, seguinte, a questão de Yeshua ben Pandira, o Cristo. É isso? Existiu o homem Jesus e o Cristo cósmico. É isso? Então, algumas religiões, evidentemente, dentro das suas visões, eu não vou citar aqui eu não vou citar a religião para não criar problema, não gerar mal entendidos. Mas existem algumas informações que mostram Jesus como criador da Terra. Como criador da Terra. Essa é uma forma, evidentemente, bastante simbólica de se fazer. Na verdade, o Yoshua ben Pandira foi um homem, um Asura. Yoshua ben Pandira foi um Asura que teve a função de fazer a redenção dos Atlantes que estavam na casa de Israel. Estavam na casa de Israel. Né? Então, tanto que, olha só, os discípulos, Jolan, põe para mim, própria minha imagem aqui. Põe a imagem para mim. Veja, olha, os discípulos, veja só, olha o entendimento. Os discípulos, isso está no Evangelho, pediam para Jesus que eles pudessem pregar para os gentios. Que são gentios, no termo daquela época? As pessoas que não acreditavam em Deus. Não acreditavam em Deus. Né? Então, e Jesus, então, foi muito claro para ele. Jesus está no Evangelho. Jesus disse assim: ide e pregai as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Ele não queria que os discípulos pregassem para a humanidade toda. Ele queria que pregasse para uma elite. E a elite era a casa de Israel, porque eles tinham o Velho Testamento, né, lá de Moisés, eles tinham conhecimento a esse respeito, e eram seres provindos de Atlântida, da queda Atlântica. E se eles tivessem entendido Jesus o Cristo, eles seriam uma das bases para a formação de uma nova civilização. Isso o nosso mestre, através da eubiose, ele dá essa ideia. Existia dois fundamentos para o surgimento dessa nova civilização. Duas bases, o Império Romano e a Casa de Israel. O Império Romano faria a parte material, é isso? E fez. O Império Romano é a parte mais fácil, né? A parte mais fácil é a parte material. E fizeram um império maravilhoso que durou 2.200 anos, considerando até os dois impérios, Oriente e Ocidente, que Roma se dividiu em dois impérios, o oriental e o ocidental, não é isso? Até a sua queda final em 1453, né? Com a invasão dos turcos em Constantinopla, aí terminou a história de Roma, não é isso? Mas seria a base da nova civilização seria Roma e a Casa de Israel. Infelizmente, a Casa de Israel não entendeu. O que era a Casa de Israel? Os Assuras que estavam lá encarnados, provindos da queda de Atlântida. Então, não foi por deficiência de ação do Jesus, que fez tudo o que tinha que ser feito, mas foi por ação da Casa de Israel que não correspondeu a essa realidade. Né? Então, essa é a questão Então, a gente vê a missão de Jesus, o Cristo, é uma coisa fantástica, né? Que vai muito mais além daquilo que se imagina pela religião, considerando o Cristo como o fundador de uma religião. Não é. Jesus o Cristo veio fundar uma nova civilização. É isso? Isso é muito importante, né? Aliás, devo dizer que Jesus o Cristo era o quinto Bodhisattva, né? Quinto Bodhisattva. E os yobiosas sabem que depois, em 49, nasceram mais dois Bodhisattvas, a Pavana Deva e Mitra Deva. Então, sexto e sétimo. Então, Jesus,
quinto Bodhisattva, a Pavanamdeva Mitradeva, sexto e sétimo Bodhisattva. 7 Bodhisattvas formam um Buda. Ó, 7 Bodhisattvas formam um Buda. Maitreya Buda. Isso. Aquele que vai ser, por isso que diz, Brasil é a pátria de Maitreya Buda. É isso? Então, a importância do Brasil, veja bem a importância do Brasil que tem nesse momento, já ligando isso aí, né? Veja bem, já falamos antes, Brasil é patrimônio da Ordem de Cristo e pátria do Avatar Maitreya. Isso está relacionado com o trabalho de Jesus Cristo, como um trabalho para formar uma nova civilização. E essa nova civilização será originada aqui no Brasil, conforme fala o nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Agora vamos ver aqui alguns fundamentos evangélicos, né? Na próxima prancha, alguns fundamentos evangélicos. É isso. Jesus explica a sua missão. João 5, de 19 a 46. Olha só que interessante. Então está assim. Mas Jesus respondeu e disse-lhes. Jesus falou, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vier fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Então ele diz, eu não faço por mim mesmo, eu faço por meu Pai. Meu Pai age por mim. Depois ele continua, olha o que Jesus fala, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Veja, então veja bem que ele, com todo o conhecimento cósmico que ele tinha uma profunda humildade da sua limitação diante dessa questão cósmica, que é extraordinária. Ele dizia, eu não posso fazer de mim mesmo, por mim mesmo, fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então ele dizia, eu não vim aqui realizar a minha vontade. Eu vim realizar a vontade do Pai que me enviou. Veja só a grandeza desse ser, né? Um ser do futuro, né? Que esteve entre nós, né? Então, tem a outra parte mais adiante, né? Estamos dando uma visão maior no reino dos céus. Mateus 18, de 1 a 6. Veja só o relato. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior nos reinos dos céus? E Jesus, chamando o menino, pôs esse menino no meio deles. E Jesus falou, olha a grandeza. Jesus falou, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso. Então, a pureza interna. Quando ele falou menino, a pureza interna. É isso. Pureza, a bondade, o amor. Então, Jesus continuou. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Jesus falou. E continuou, Jesus dizendo, e qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas, veja bem, olha só o que Jesus falou. Mas, qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então, aquele que pega... O menino é uma forma de referência da criança, porque a criança é inocente, né? Inocente. Ela tem uma pureza interna de criança, que ela não está envolvida ainda com questões de adultos, né? Então, ele diz que aquele que desviar um desses pequeninos do seu caminho, seria melhor que atasse na cabeça aquela mó que existia antigamente para moer o trigo, moer, né, os cereais, né? O boi ia rolando, ia em círculo, assim, né? Ia moendo. Então, ele dizia, melhor que a pessoa atasse
aquela mó da zenha e se atirasse no mar. Então Jesus abençoou as crianças. Trouxeram, então, alguns meninos para que sobre ele eles pusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos o repreendiam. Os discípulos, não traz as crianças, não, porque vai atrapalhar o mestre. Os discípulos acharam que, trazendo as crianças iam atrapalhar o mestre nos seus ensinamentos. Então, Jesus foi bem claro. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Isso de forma alegórica, né? Claro, das crianças, da pureza. É o reino dos céus aquele que age com amor, com pureza, etc, etc. Né? Isso é muito importante. Né? Agora, por que Jesus falava por parábolas? Está em Marcos 4, de 33 a 34. Depois já vamos começar a analisar as parábolas. E com muitas parábolas tais, lhe dirigia palavras, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Ele também tinha essa... Jesus tinha esta função muito importante. Para o povo em geral, ele falava por meio de parábolas. E para os discípulos, ele explicava as parábolas de uma maneira mais direta. Isso. Às vezes, ele explicava a parábola também para o povo em geral, como a parábola do semeador. Nós vamos ver a parábola do semeador, ele deu a parábola e deu uma explicação da parábola. E essa explicação da parábola está exatamente aquilo que é ensinado na eubiose a respeito do centenário humano. A respeito do centenário humano. É claro que Jesus, veja bem, uma coisa muito importante, Jesus tinha conhecimento total das coisas. Né? Ele não falava coisas que não casassem com a realidade do Velho Testamento. Né? Olha, ele podia ter falado, na época, de chakras, ele podia ter falado de corpos, corpo vital, hiperfísicos, astral. Ele podia ter ensinado tudo isso aí. Sobre os chakras, sobre tátivas. Ele podia ter conhecimento disso aí. Só que ele não falava porque não adiantaria. Se falando coisas simples, mais simples, o povo não entendia. Imagina se ele falasse de coisas mais profundas. Então, ele realmente, através da orientação dele próprio, do seu entendimento, e através do entendimento do Pai, né, que o dirigia, né, o Cristo cósmico, ele se ateve apenas ao conhecimento do Velho Testamento, para se manter coerente com isso. E mesmo assim, ele criou confusões para ele, devido ao Novo Testamento, né, ao Velho Testamento. Porque a gente sabe que o Velho Testamento contava a respeito de um Deus rancoroso, um Deus que defendia Israel contra os outros povos, um Deus vingativo, um Deus que tinha raiva, um Deus que ele queria que todos tivessem medo dele. Isso está no Evangelho, né? Aliás, se nós formos ler, agora fazendo um comentário interessante, hein? Não estou inventando, tirado da doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky. Ela diz o seguinte, isso é para ser entendido. Ela dizia o seguinte: o Deus bíblico é uma total impossibilidade lógica. Veja bem o que ela falava. O Deus bíblico é uma total impossibilidade lógica. Mas era errado? Não. Era o Deus que servia para a época. Isso o nosso mestre, Augusto Mestre, professor Henrique de Souza, ele afirma que todos os mestres, eles falam na tônica do ciclo. Então, era necessário que o Evangelho que a Bíblia fosse escrita daquela forma, para que as pessoas entendessem. Mas Jesus contou um Deus de outra forma. E isso causou, dos fatos que causou revolta nos seres daquela época, que ele mostrou um Deus diferente, um Deus carinhoso, um Deus amoroso, que perdoava, etc. Né?
perdoava a todos, né? Tanto que tem aquela passagem, né? Jesus, devemos pagar os impostos para Roma? Não é isso? E Jesus afirmou algo sinárquico, ligado à sinarquia. Ele dizia: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele disse: vê a moedinha aí. O que está inscrito na moeda? Tem a imagem do César. Então dá para ele esse dinheiro que é dele e dá para Deus o que é de Deus. Não é verdade? Então ele tinha essa visão. É claro que isso causou uma revolta muito grande. Ele tinha o perdão dentro dele. Ele andava junto com cobradores de impostos. Ele conversava com cobrador de impostos, ia almoçar e jantar na casa de cobrador de impostos. Isso, para a casa de Israel, era uma coisa terrível. Mas como que ele vai na casa de cobrador de impostos, que nos tira o nosso dinheiro e nos aviltam, etc., né? Mas isso, então, todos esses fatos foram se acumulando e causaram, então, a crucificação de Jesus. Não é isso? Então, na verdade, ele mostrou um Deus diferente. Um Deus na tônica mais avançada. Mas essa tônica não é a última, não. Essa tônica, isso eu quero dizer, já dando substância para esse entendimento das parábolas. Essa tônica que Jesus mostrou de Deus não é a única. Ela vai mais além. Vai mais além. É isso? E esse mais além está naquilo que Jesus falou em João 10. E até hoje nenhuma religião explica o que ele quis dizer. Jesus falou assim: vós sois deuses. Pronto. É isso? João 10. Vós sois deuses. E ele não inventou. Ele repetiu o que está escrito no Salmo 22. Salmo 22 diz: somos deuses, filhos do Altíssimo. E o próprio Moisés falou isso. Em Gênesis, né? Logo no início, ele falou: somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o nosso mestre, Henrique José de Souza, ele fala isso. Essa é a tônica dele, desenvolver esse Deus interno que está em nós. Nós somos deuses esquecidos, nos esquecemos da nossa origem divina. Então, nós temos que evoluir, expandir nosso estado de consciência e fazer com que o Deus que existe em nós floresça, venha para fora. E Jesus já falava isso. Vós sois deuses. Veja só que coisa impressionante essa coisa, né? Bem, então são assuntos fantásticos. Agora, sim, parábolas no Evangelho. Alain, como é que está o tempo, Alain? Professor, a gente está com 1h08. 1h? O que você projeta? O que você projeta de tempo agora? Me oriente aí. Será que em até 1h30 o senhor consegue passar às 10? Às 10 não. Não vai dar, não. Então vamos esticar até 1h30. Aí, quando der 1h30, a gente para. 1h30 encerra, depois começa uma segunda parte, né? Em outro dia. Então vamos até 1h30, não é isso? Isso. Tá bom, então vamos lá. Então, veja bem, nós temos aqui uma lista, eu coloquei uma lista sabe quantas parábolas existem no Evangelho? 40 parábolas. 40 parábolas. Então, põe, o bom samaritano, dependendo do autor do Evangelho, né? Lucas, então nós temos parábolas de Lucas, Marcos, Mateus, etc, etc, etc. Então, eu não vou citar parábola por parábola, o nome, né? Vou citar algumas, né? A viúva juízo, os talentos, os lavadores maus, a roupa nova, o vinho novo, os 2 alicerces, são 40. O fermento, o semente de mostarda, né? E assim, são 40 parábolas que o Jesus contou. 40 parábolas, né? E o interessante é que essa soma de 40 é a soma das parábolas contadas pelos evangelistas, que às vezes coincidem a mesma parábola, às vezes não. É isso? Então, fazendo pesquisa, eu vi que Mateus ele conta 9 parábolas. Marcos conta 7 parábolas. Lucas conta 19 parábolas.
Vejam bem? Então, dependendo do evangelista, eles contam parábolas, uma quantidade diferente de parábolas, que às vezes coincidem, é a mesma parábola contada, né, por vários evangelistas, mas agora existe algo extraordinário. Eu quero contar algo extraordinário que existe nesse estudo das parábolas, é algo inédito. Eu, em termos de religião, eu nunca aprendi isso no mundo religioso. Não, só na pesquisa que eu fui chegar a essa conclusão, né? Através de autores, que trabalhos, eu fui pesquisando autores, né? Algo impressionante. João não conta parábolas. Não existe uma parábola em João. Todos os outros, os três, são 4 evangelistas, os outros 3, Marcos, Lucas e João e Mateus, contam parábolas. E João não conta parábolas. Interessante, né? Por quê? Por quê? É verdade que, quando a gente estuda João, nós vemos que, dos 4 evangelistas, ele era o mais, vamos dizer assim, o mais consciente, o que tinha mais visão, indiscutivelmente. Ele tinha mais visão do mestre. Tanto que ele escreveu o Apocalipse, né? É algo dificílimo de ser entendido. É isso. Até hoje, as pessoas estudam e discutem a respeito do Apocalipse, é algo muito difícil de ser entendido, cada um tem uma interpretação, mas esse é um detalhe importante. Em João não existem parábolas. Mas existe um outro fato importante com relação a esses evangelistas. Dos 3 evangelistas, dos 4 evangelistas, João foi o único que conheceu Jesus pessoalmente. Olha só que interessante. Mateus, Marcos e Lucas não conheceram Jesus Cristo pessoalmente. Aliás, a história, os pesquisadores afirmam que eles escreveram os seus evangelhos anos após a morte de Jesus, 40, 50, 60 anos. E muitos historiadores, pesquisadores dizem que eles escreveram estes evangelhos baseado nos ensinamentos de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso que passou para eles. Agora, João, não. É diferente. Veja só a grandeza de João. João estava na crucificação. Quando Jesus foi crucificado, ele estava ao pé das cruzes. Ele tinha 16 anos, 17 anos, era um menino. Isso. Tanto que existe aquela história, né, que a última coisa que Jesus falou antes de dizer está tudo consumado, foi a última coisa que ele falou, está tudo consumado, é isso? Antes disso, ele olhou para o João, estava João e Maria. João estava apoiando Maria. Estava muito triste, chorando, né, por ser a mãe. Então, o que acontece? Jesus olhou para João e disse: homem, eis a tua mãe. Olhou para Maria e falou: mulher, eis o teu filho. Ou seja, naquele momento, ele entregou Maria aos cuidados de João. Então, Jesus, além de ser Yoshua Ben Pandira, né? Além de ser um ser de Asura, de enorme evolução cósmica, era um bom filho. Pensou na mãe até o último instante. Coisa interessante. Eu vou dizer francamente, eu nunca vi uma religião comentar esse fato. Eu descobri por mim mesmo. Essa coisa extraordinária, né? De Jesus entregando a sua mãe para os cuidados de João. Então, João morreu depois na ilha de Patmos, muitos anos depois, muito idoso, né? Mais de 80 anos, 85, 90 anos. Mas ele tinha esse conhecimento de Jesus, porque ele conviveu diretamente com Jesus, né? Viveu completamente de Jesus. Aliás, como a gente sabe, né? Foram uma outra pessoa que conviveu com Jesus
e sabia mais que todos os discípulos era Maria Madalena. Maria Madalena sabia de coisas que os outros discípulos não sabiam, porque ela conviveu intimamente com Jesus. Conviveu intimamente com Jesus. Então, foi uma coisa impressionante. Ela sabia fatos profundos. Isso não é contado nos evangelhos, é contado nos evangelhos apócrifos. Existem evangelhos apócrifos que contam esta proximidade extrema entre Maria e Jesus. E Maria nunca foi prostituta, pelo amor de Deus. Isso foi invenção de um papa. Um papa, em 1532, por aí, que inventou que ela era prostituta. Ela nunca foi prostituta. Nunca foi prostituta. Ela era uma mestra. Maria Madalena foi uma mestra, gnóstica, e convivia estreitamente com Jesus e realmente seria, na sequência, seria a continuidade do trabalho de Jesus. E ela conseguiu em parte também, porque depois ela saiu por recomendação de Pedro, ela saiu de Jerusalém, se meteu pelo mar adentro, pelo Mediterrâneo, e veio dar no sul da França. É isso? E fundou os cátaros. Né? Fundou a Ordem dos Cátaros, que existe até hoje, no sul da França. E que a figura principal dos cátaros é justamente Maria Madalena. Né? Isso é muito importante, essa história. Né? Muito importante. Muito bem? Então, vamos ver agora a quinta parte. Evangelho de João, diferenciação. Evangelhos... Então, adendo, isso já passou o quarto, agora é o 5. 5. Diferenciação. Alain, quando chegar a hora, você me dá o toque, viu? Você fala, falta 2 minutos aí, 1 minuto, aí te encerra, né? Tá bom? Manda a bola, professor. Vamos mandar bala aí. Então, Evangelho de João, diferenciação. Evangelhos sinópticos. Ou evangelhos sinóticos. É um termo que se designa nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por conterem uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Então, são chamados evangelhos sinópticos, porque são semelhantes. Quais são? Mateus, Marcos e Lucas. João é diferente. João já é diferente. Desde que a exegese... O que é a exegese? É a forma de se interpretar os fatos bíblicos, né? Bíblicos, ou até existe até no termo acadêmico jurídico, exegese, para se entender a lei, o significado de uma lei, exegese. Né? Desde que a exegese começou a ser aplicada à Bíblia, o entendimento da Bíblia, ainda no século XVIII, os exegetas que exercem exegese, né? Os chamaram de evangelhos sinópticos, uma vez que se aperceberam que, dos 4 evangelhos, os 3 primeiros apresentavam grande semelhança entre si, Marcos, Lucas e Mateus. E semelhança entre si de tal forma que, se colocados em 3 grelhas paralelas, de onde vem o nome sinóptico, os assuntos neles abordados correspondiam quase inteiramente ao mesmo significado. Ou seja, são classificados assim por fazerem parte de uma mesma visão ou mesmo ponto de vista. Perfeito? Agora, é claro que isso reforça aquela ideia de que Mateus, Marcos e Lucas tiraram os conhecimentos dos seus evangelhos do Paulo de Tarso. Então, que há uma similitude muito grande entre as suas colocações, porque foram influenciados pelo pensamento de Paulo de Tarso. Perfeito? Agora, João não, diferente. Por isso que João é diferente. Não foi influenciado por Paulo de Tarso. Ele conviveu diretamente com Jesus, como Maria Madalena. Né? Quanto ao 4º evangelho canônico, o Evangelho de João, relata a história de Jesus de um modo substancialmente diferente. Por isso, não se enquadra nos outros 3. Desta maneira, temos 4 evangelhos canônicos, dos quais 3 são sinópticos. Tudo bem para entender? Então, são 4 evangelhos canônicos.
que obedece a um certo tipo de colocação, né, de enfoque. Mas 3 são sinópticos, ou seja, falam quase a mesma coisa. Mateus, Marcos e Lucas. E um é diferente, de João. Diferenças na apresentação de Jesus, vamos ver. Os evangelhos sinópticos, ou Marcos, Lucas e Mateus, apresentam Jesus como um personagem humano, destacando-se dos comuns pelas ações milagrosas, sendo a origem primária para informações históricas sobre Jesus Cristo. Já no Evangelho de João, descreve o Jesus como um Messias, com um caráter divino que traz a redenção absoluta do mundo. Então, João dá uma visão cósmica de Jesus como aquele que veio redimir a história do mundo através de uma orientação do Pai Celestial. Né? Aparentemente, o Evangelho de João sugere que ele tinha conhecimento dos evangelhos sinóticos, e nos quais já existia informação suficiente sobre a vida de Jesus como homem. Se incumbindo João de mostrar, em seu evangelho, os atributos de Jesus como Deus. Então, veja, João mostra justamente Jesus não simplesmente como aquela figura humana, mas como um ser que tem uma derivação, é uma manifestação da própria divindade. Então, veja bem que João é algo extraordinário, né? Diferentemente dos outros. Né? Então, aqui. Então, Alain, agora aqui, a ordem do surgimento dos evangelhos. Outro tema, aí. Tradicionalmente, o Evangelho de Mateus é entendido como o primeiro evangelho escrito. Acho que Mateus é o primeiro. O Evangelho de Marcos foi escrito depois de Mateus, utilizando-se de partes deste, e finalmente Lucas foi escrito baseado nos 2 anteriores, também baseado em outras testemunhas oculares. Então, mas muitos anos depois da morte de Jesus. Não foi escrito na morte, foi muitos anos, 40, 50, 60 anos depois. Uma observação que devemos fazer agora é que no Evangelho de João não encontraremos parábolas registradas. Olha só que interessante, ele não fala sobre parábolas. É impressionante. Pelo fato de terem sido substituídas por discursos ou declarações enigmáticas. Então, ele não usa parábolas, mas sim informações enigmáticas, mas sem usar parábolas. Os 3 primeiros evangelhos canônicos, conhecidos como sinópticos, como eu já falei, são o registro comum de narrativas da vida e obra de Jesus do ponto de vista dos autores. Então, esses 3 autores analisaram a vida de Jesus, mas o Jesus como um homem, mais como um ser humano, né? Na sua vida humana. E João dá uma conotação divina para Jesus, como um ser que tem uma origem divina. Veja a importância. Ao passo que João, quando escreve o 4º evangelho, registra fatos que os outros 3 omitiram. Então, João conta coisas novas que os outros 3 omitiram. Então, é uma coisa extraordinária esse fato. Né? A ordem cronológica dos 4 evangelhos. Agora vamos ver. A ordem cronológica. Isso é bom a gente ter essa ideia geral para depois entender exatamente o sentido das parábolas. Né? O Novo Testamento apresenta evangelhos em ordem de importância ou de uso nas comunidades, e não pela cronologia. Assim encontramos no Novo Testamento Mateus, Marcos, Lucas e João, nessa sequência. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas a ordem cronológica para estudos com mais detalhes segue a seguinte ordem. Veja, isso é tirado de pesquisadores, eu não inventei. Eu fui pesquisando, autores que se dedicam a sua vida para esses assuntos e vão estudando. Né? Primeiro, Evangelho de Marcos, escrito na cidade de Roma no ano 64 depois de Cristo. Olha só. O Evangelho de Marcos foi escrito em Roma no ano 64 depois de Cristo. O Evangelho de Mateus
foi escrito por Mateus em Jerusalém para a comunidade dos judeus cristãos no ano 70 depois de Cristo. Olha só, 70 anos depois da morte do Cristo. O Evangelho de Lucas, escrito por Lucas em Antioquia, para os gentios por volta de 80 depois de Cristo. Olha só que impressionante, 80 DC. Esses três evangelhos são chamados de sinóticos, pois têm muitas semelhanças entre si e podem ser comparados em seus textos e feitos estudos a partir dessas comparações. O Evangelho de João, escrito por João para a comunidade dos gentios na Ásia Menor, em Éfeso, 95 depois de Cristo. João viveu muito, viveu no mínimo até 95 anos, quase 100 anos. E escreveu o seu evangelho, então é uma coisa extraordinária esse ponto de vista. Agora vamos, então, falar sobre as parábolas, né? Finalidade das parábolas. Jesus utilizou as parábolas para servir de ilustração das verdades do reino de Deus e aplicou-as como ensinos doutrinários, conotações morais e iluminações espirituais para os seus discípulos. Pois as parábolas tinham duas finalidades, como na sua quintessência. Duas finalidades. Vamos ver as duas finalidades. Primeira finalidade, revelava as verdades de Deus aos seus discípulos fiéis e confirmava-os no caminho da verdade. Embora muitas das parábolas que Jesus narrou para as multidões, os seus próprios discípulos, a priori, não entenderam, porém, Jesus lhe ensinava tudo em particular. Isso é conhecido. Ele contava as parábolas, os discípulos não entendiam, ficavam em dúvida. Então, Jesus, em particular, ele instruía os seus discípulos a respeito do significado do que queria dizer as palavras. A segunda finalidade das parábolas, veja bem, a segunda finalidade das parábolas era obscurecer os ensinos do reino de Deus para os empedernidos e desobedientes às verdades de Deus. Tinha duas finalidades. Veja só que interessante. É a polaridade. O nosso mestre fala muito da polaridade. Tudo é polar, né? Só que a polaridade, ela não está sozinha. A polaridade, pelo princípio hermético, já sabe que a polaridade não é o contrário. A polaridade, ela se une. É isso? Ela se equilibra, a polaridade, né? Então, a segunda finalidade da parábola era obscurecer os ensinamentos do reino de Deus para os empedernidos e desobedientes à verdade de Deus. Veja só, então, para uns, iam entender as parábolas. Para outros, a parábola servia como um véu, uma maia. Uma maia para que eles não entendessem. Por quê? Para não usar mal as parábolas, né? É isso? Tanto que Jesus era muito claro com seus discípulos, né? Ele dizia o seguinte: não contem essas coisas para os gentios. Ide e pregai para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. E depois, é muito importante, ele falou de uma maneira bastante enfática, ele dizia assim: não atirem pérolas aos porcos. Não há forma mais claro do que isso é impossível. Na verdade, mais claro do que isso é impossível. Não atire pérolas aos porcos. O que queria dizer? Porque se você atira a pérola dos porcos, os porcos vão jogar na lama. Então, não. Por isso que hoje, na eubiose, a gente sabe que o adepto ele tem que saber, ousar, ensinar e calar. Ou seja, não é ficar calado, mas ensinar para aqueles que estão preparados para ouvir as verdades. É por isso que por esse motivo que eu explico que a eubiose não é uma escola é uma escola oculta. A eubiose não é uma escola secreta. Todo mundo sabe que a eubiose existe. É isso? Não só a eubiose. A maçonaria é uma sociedade, não é secreta, é oculta. A Rosa Cruz não é uma sociedade secreta, é oculta. Não é verdade?
Então, para que as pessoas adentrem o conhecimento dessas escolas, e principalmente estamos falando da eubiose, é necessário que a pessoa entre e assuma a responsabilidade de usar aqueles ensinamentos para o benefício da humanidade. Então, Jesus tinha essa preocupação de não passar conhecimento para pessoas que fossem usar aqueles ensinamentos contrários à divindade. Então, a segunda finalidade da parábola era essa. É muito interessante esse estudo, né? Da finalidade das parábolas. Agora, aqui, a outra prancha, não há parábola de João. Olha, após o abundante material parabólico dos primeiros evangelhos, é um tanto surpreendente chegar a João e descobrir que não há parábolas, como as encontramos nos sinóticos, ou no método parabólico, né, de Cristo está adequadamente ilustrado. Não existe. Da mesma forma, olha só que importante, da mesma forma como João nunca usou o vocábulo milagre, mas o termo sinal, para mostrar o valor do milagre, mas ele também nunca utilizou a parábola. Olha só que interessante, João nunca enfatizou a parábola e o milagre. Os outros sempre enfatizavam, né? Jesus ressuscitou morto, fez a divisão dos pães, andou sobre os mares, etc. Ele fez uma série de milagres, né? João nunca falou isso. Jesus não falava sobre parábolas e nem sobre milagres. Não é verdade? Então, enquanto o quarto evangelho de João, semelhante aos outros três, proclama o Cristo como o redentor prometido de uma raça perdida, João é diferente dos outros escritores sinóticos, no sentido de que ele dá proeminência à divindade do Salvador. Isso que é importante. O João mostra sempre que Jesus é divino, divinamente, ele tem uma concepção divina enviada pelo o nosso mestre fala, né? No máximo o eterno, né? Os primeiros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos porque analisam a vida e as obras de Cristo de um ponto de vista comum. Eles contam a vida de Jesus, não é isso? Então, lá eles contam, Jesus transformou água em vinho, Jesus fez isso, fez aquilo, porque isso chama atenção, né? Nós devemos chamar atenção também, isso aí não posso deixar de falar, não posso deixar de explicar, porque é muito importante, né? Normalmente, essa parte de milagre, o mestre não vem fazer milagre. A função do mestre não é fazer milagre. Porque o milagre não é milagre. Não existe milagre. Não existem milagres. Milagres é a utilização de mecanismos da natureza de forma controlada. Não é verdade? Por exemplo, vamos explicar milagre de Jesus. Jesus levantou as mãos e acalmou a tempestade. Então, ele fez um milagre. Mas não fez um milagre, ele usou força na natureza. E o nosso mestre explica, o Augusto Mestre, professor Henrique de Souza, ele explica tudo direitinho. Todos esses movimentos que nós temos, telúricos, geológicos, tsunamis, etc., são feitos por elementais. São elementais que fazem isso. Então, veja bem, quando Jesus levantou os braços e amainou a tempestade, ele acalmou os elementais. Isso? Os elementais estavam produzindo a tempestade. Então, ele levantou as mãos e disse, acalmai-vos, fiquem quietos, e os elementais se acalmaram. Não é isso? Francisco de Assis também, você vê, ele é um santo maravilhoso, né? Ele tinha uma ligação muito grande com os elementais. É por isso que ele aqui na sociedade moderna, ele é considerado como patrono dos animais, né? Inclusive, tem fotos dele falando com os peixes, né? Ele está no lago, assim, os peixes vêm à tona e ficam olhando para ele, né? E até aquela imagem fantástica, aquela história fantástica, que ele punha a mão no fogo e não se queimava, né? Porque tem um elemental que cuida justamente da ação do fogo, né? E ele agia sobre os elementais, neutralizava a ação dos elementais, então ele punha a mão no fogo e fazia coisa.
O nosso mestre fala isso. Eu vou trazer o nosso mestre, o Augusto professor Henrique Jesus, novamente. O nosso mestre deu uma lição fantástica. Ele falou assim: quem domina a si mesmo, domina a natureza. Olha o que o nosso mestre falou. Aquele que domina a si mesmo, as leis da natureza tornam-se dóceis a ele. Ele domina tudo. Domina tudo. É isso? Então, por isso que o processo da iniciação é esse. É fazer com que a pessoa domine a si mesmo, tome consciência de si mesmo e tome consciência das suas próprias limitações e domine a si mesmo. Isso é muito importante, né? Então, aqui, aliás, eu quero dizer o seguinte agora, eu não posso deixar de falar isso, né? Jesus passou 40 dias no deserto. Isso. Passou 40 dias no deserto. Então, no Evangelho é dito que Jesus lutou contra Satanás. Mas não foi isso. Jesus lutou contra si mesmo. Tudo aquele processo que ele passou nos 40 dias, ele lutou contra si mesmo. Ou seja, Jesus venceu a si mesmo. Então, essa foi a iluminação dele, né? Quando ele voltou do deserto, ele voltou iluminado. Os seres que tinham uma percepção extrafísica viram nele uma luminosidade muito grande, né? Porque ele venceu a si mesmo. Então, ele é o exemplo do que todos nós devemos fazer, vencermos a nós mesmos, né? Isso é muito importante. Então, aqui, após o milagre, né? Aqui, enquanto o quarto evangelho, semelhante aos outros três, proclama o Cristo como redentor prometido uma raça perdida, João é diferente dos outros escritores sinóticos no sentido de que ele dá prominência à divindade do Salvador. Os primeiros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos porque analisam a vida e as obras de Cristo a um ponto de vista comum. A categoria de João é distinta, e porque ele pressupunha tudo que os três tinham escrito, decidiu registrar o que os outros três omitem. Isso é importante. João escreveu tudo aquilo que os outros três não escreveram. Isso é importante. Esse fato explica a ausência das parábolas e a ausência dos milagres. É isso? As parábolas e dos milagres. Né? Isso é muito importante. Ocultando as realidades espirituais. Né? Professor. Pois não. A gente já ultrapassou 1h30 de live. 1h30? Ótimo, então tá bom. O senhor gostaria de a gente parar nesse slide aqui? Vamos parar aqui. Aqui. Não há parábolas em João, o senhor se roga. Essa aqui, eu estou aqui na página 6. Nós vamos começar agora ocultando as realidades espirituais. Ocultando as realidades espirituais, está aqui. Aqui eu quero só dizer que ocultando as realidades espirituais, né? E logo, logo nós vamos começar. Falta pouquinho. Isso foi uma introdução, era necessário fazer essa introdução sobre essa questão. Mais uns 10 minutos na próxima reunião e já começamos a analisar parábola por parábola das 10 palavras que eu escolhi para serem analisadas. Né? Então, é uma coisa fantástica esse fato da análise das parábolas. Então, tá bom, está certinho. Voltamos. Eu só quero aproveitar que o senhor está sendo visto por mais de 50 pessoas. Sim. O senhor quer falar sobre os seus livros, falar quais são os seus novos projetos e dar a sua última palavra aí? Os meus livros? Não, o meu livro é esse aqui. Esse que eu lancei, né? Esse aqui que você queria falar, né? Eu lancei esse aqui, né? Muitos já compraram, Aurora dos Deuses, né? No Braço de Óleo, que é um resumo de toda. Eu falo muito sobre essas questões todas aqui, inclusive das parábolas também aí, né? E também esse livro vai ficar também à disposição na Amazon, né? O nosso irmão Alain. Na verdade, ele já está disponível no físico.
Ele já fisicamente já está disponível. Daqui a alguns dias já vai estar disponível o e-book também. No e-book. Então, ele vai, evidentemente, ao nosso irmão Alain, ele já tem o formato em e-book então ele vai ser fornecido para os irmãos sob a forma de e-book. Né? E tem mais um livro que eu vou lançar de poesias, né? Que não sei se eu devo falar isso, né? Bom, se o senhor quiser, aproveita a oportunidade, pode falar. É um livro de poesias iniciáticas, que já está quase pronto, Só que esse livro vai para a Amazon, vai ser fornecido gratuitamente, não vai ser cobrado nada. Excelente, professor. Ele vai ser, quem quiser baixar, são poesias iniciáticas e com a devida explicação, coisa que eu escrevi desde quando eu tinha 16 anos de idade, tem a vida inteira, né? 16 anos de idade, essas poesias, nunca publiquei e agora está surgindo essa oportunidade do e-book, né? Vai ser publicado e vai ser distribuído gratuitamente para quem quiser ler, não vai ter custo nenhum. Né? Essas foram as duas coisas. E uma outra coisa aqui também, eu gostaria de. Eu tenho uma outra. Depois, como nós vamos repetindo agora, o Alain está programando essas lives com frequência, né? Não sei, depois ele vai estabelecer. Tem um outro assunto que eu já apresentei na eubiose, em 2 departamentos. O nome é Entendendo o Mundo e o Universo através do professor Henrique José de Souza. Quer dizer, como que a gente entende o universo e o mundo através dos ensinamentos do professor Henrique José de Souza. Porque é impressionante. Eu posso falar mais um pouquinho? Mais um minutinho. Eu só queria, se o senhor já permitir, a gente já pode agendar para sábado que vem a segunda parte dessa palestra? Pode agendar para sábado, sim. Então, para o pessoal que está assistindo e quiser acompanhar, sábado que vem, o professor vai dar continuidade nesse tema. Agora eu ia falar sobre somente entendendo o mundo e o universo através do professor Henrique José de Souza. É uma coisa muito importante, né? Essa abordagem, né? Eu ia falar uma coisa, acabou me esquecendo aqui, mas depois eu lembro. Então, é uma dificuldade, né, das pessoas têm, né, o próprio biota de conhecer, de entender a palavra do mestre, né? Perfeito. Apenas eu quero dizer o seguinte, que isso eu sempre falo para os meus alunos, né, do nosso mestre, né, é uma coisa extraordinária. Eu realmente não conseguiria entender as coisas foi depois que que eu entrei em contato com o mestre através dos estudos, que eu consegui alinhavar as coisas e começar a fazer a conexão das coisas, né? Porque uma coisa importante, o mestre ele não se contradiz, ele é perfeito, ele trabalhou 63 anos, né? Desde 1900 a 1963. Então, tudo nele não se contradiz, tudo se enquadra, tudo, não só com ele mesmo, mas com todos os outros grandes mestres. Né? Então, essa é uma realidade cósmica. Né? As coisas não se contradizem, porque a lei é uma só, a lei é justa e perfeita, e todo conhecimento se interage entre eles, não há contradição. Isso é importante, né? Esse conhecimento. Então, sábado que vem, nós continuamos. E nós terminamos essa parte e já começamos a estudar parábola por parábola. Eu somente digo que o estudo das parábolas pelo entendimento iniciático é algo fantástico, é uma coisa maravilhosa. É isso que eu tenho que falar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, boa noite para o senhor, boa noite para todos e até sábado que vem. Isso vai ficar à disposição a gravação, né? Sim, assim que a gente finalizar aqui, já vai ficar disponível lá no canal 3005. Fica no 3005, né? Isso, e depois eu vou passar também a gravação para o senhor disponibilizar no seu canal, se o senhor quiser. Eu vou colocar no meu canal no YouTube. Isso. Então, tá bom.
Tá bom? Muito obrigado a todos. Ó, eu só quero falar uma coisa para vocês todos. Luz, paz e amor para todos. Boa noite, professor. Boa noite, muito obrigado.